tudo bem? Então vejam só, a gente vai continuar dando a continuidade das aulas, certo? E o assunto de hoje é liberdade, que é para fazer um emaranhado de tudo aquilo que a gente já viu na sala, né? Vocês já fizeram alguns debates sobre liberdade, só que faltou a gente dar uma abordada em liberdade no pensamento de Sartre, que é um pensador interessante, ligado à ideia contemporânea Então, primeiro, só para entender que a liberdade, ao longo da história, ao longo dos anos, ela vai ter diversos conceitos. Então, por exemplo, liberdade, quando fala na questão da história antiga ou na antiguidade, ela vai estar ligada à questão da natureza. Então, é como se a natureza fizesse com que esse homem fosse livre. Natureza também aqui ligado à questão sobrenatural, certo? Então gera esse comportamento nosso de liberdade e tal. Só que aí, ao longo do tempo, da antiguidade a gente vai ter uma evolução. Então, dessa ideia de estar ligado ao pensamento da natureza, ele vai passar na Idade Média, por exemplo, a questão cristã. Então a liberdade vai estar atrelada à ideia de Deus, à ideia do determinismo, à ideia que vão se ter limites em alguns aspectos. E quando a gente vai avançando, que vai chegar nos tempos atuais, na idade contemporânea, certo? A gente vai estar a liberdade ligada muito à razão. Por que razão? É como que o pensamento lógico, certo? A compreensão da realidade fizesse com que a gente compreendesse de fato o que seria a liberdade. Então, essa liberdade, quando ligada à ideia de razão, é porque se necessita dar um sentido às coisas. Então, se não tem um sentido, não tem como eu viver essa liberdade. Por quê? É diante do sentido que existe na liberdade que eu vou entender o que são limites. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou relacionando tudo isso aqui? Porque, para falar de Sartre, certo? Para encontrar e dar uma ideia aqui no pensamento de Sartre, a gente tem que fazer um caminho que é um pouco controverso. Então, vocês receberam um PDF, certo? Esse PDF que vocês receberam, ele tem mais ou menos aí umas 15, 16 páginas de texto. E a gente vai dividir ele em alguns aspectos. Primeiro, quando Sartre fala de liberdade, ele vai ligar a liberdade à ideia de responsabilidade. É como se o homem, certo? Ele fosse responsável por tudo aquilo que ele faz. Só que essa responsabilidade de Sartre, ela está ligada em dois aspectos. Primeiro, uma preocupação, certo? Comigo mesmo, então a preocupação de si, e outro. Quem é esse outro? Meu amigo, meu vizinho. Esse outro são as pessoas que estão ao meu redor, mas também a própria sociedade em si. Então, Sartre vai dizer que na ideia da construção da liberdade, se faz necessário inicialmente a gente entender que existe uma ética. O que é essa ética? É a ética de se preocupar com o bem social, é a conduta, é fazer aquilo que eu me sinto bem, de certa forma. Porém, quando a gente vai entender que existem alguns aspectos que a liberdade ela é algo muito, inicialmente, abstrata, Sartre vai quebrar essa ideia de abstrato. Primeiro, quando eu falo que a liberdade é abstrata, seria dizer assim, ser livre por ser livre. Então, na ideia de Sartre, não faz sentido ser livre por ser. Então ele vai colocar que a liberdade está ligada à responsabilidade no contexto que essa responsabilidade ela vai gerar compromisso. E esse compromisso gerado na liberdade a partir de Sartre
faz com que eu me preocupe com as coisas que estão ao meu redor. Então, eu não vou escolher só por escolher. Eu não vou viver só por viver, certo? Existem motivos, existem ideias. Então, para que eu possa entender isso, é como que, de uma forma bem rápida e prática. Imagine que a responsabilidade, eu estou diante de uma situação que eu tenho que fazer uma escolha. Então, para que eu possa escolher, sei lá, eu quero escolher entre trabalhar para alguém ou ser autônomo, digamos. Então, eu tenho 50 mil reais numa conta e eu quero abrir uma empresa. Eu acho que eu posso abrir uma empresa com 50 mil reais. Porém, eu vejo que na minha família existe um histórico que todas as pessoas que tentaram abrir uma empresa com 50 mil reais davam errado. Eles faliam porque não tinham tanta habilidade de administrar. Eu sou livre para escolher qualquer um desses caminhos. Eu posso escolher o ser rico pela empresa e abrir uma empresa e arriscar a sorte. Ou inseguro, eu posso fazer uma associação. Então, eu posso chamar alguém para ser um sócio meu. Porém, o que acontece aqui na ideia de Sartre? Ele vai dizer que as nossas escolhas partem de uma ideia muito voltada ao nosso passado. Que passado seria esse? A nossa própria história. Então, a história que cada pessoa traz consigo, ou a história da humanidade como um todo, ela vai ter um peso nessas escolhas que a gente faz. Porque nesse contexto, a gente vai ter uma certa consciência. Então, essa consciência que a gente vai ter provoca com que a gente faça uma reflexão pessoal sobre tudo que foi evoluído. Então, a gente vai ver que a sociedade evoluiu, que as pessoas evoluíram, que a gente evoluiu. E essa escolha vai ter que ter um sentido. Vai ter que fazer sentido essa liberdade. Vai ter que fazer sentido para mim e para quem está para o outro. Aí é que vai ser a base principal do pensamento dele. Lembre que Sartre, ele é um pensador ligado à ideia da existência, né? Ou existencialismo, que a maioria conhece. O que é a teoria filosófica do existencialismo? Eu estou dizendo que, primeiro, eu necessito existir, para depois eu compreender o que seria a minha essência. Nesse caso da existência, Sartre vai dizer o seguinte: para que possa haver liberdade, primeiro se deve existir os homens. Então, a vida em sociedade. Porém, diante da existência, eu começo a fazer buscas, eu vou buscar coisas novas, entender tudo. Nesse contexto dessa minha existência, é que ele vai desenvolver a ideia e aí ele vai puxar um pouquinho para a essência. Então, ele vai dizer que dentro do contexto, para que a existência faça sentido, então o homem vai fazer uma busca por suas origens, vai fazer uma busca por diversos outros meios, e aí a essência é que vai fazer a explicação da importância então da sua existência, certo? Então, não se tem como viver uma liberdade sem limites. É como que a essência, quando as coisas começam a fazer sentido, ela criasse limites. Então, eu não posso avançar mais do que o normal. E aí, só para encerrar, eu queria só deixar cá só um pontozinho aí para vocês entenderem, dentro também do que seria a liberdade, uma ideia voltada ao livre-arbítrio. Certo? Vê só. Quando se fala em livre-arbítrio, as pessoas pensam que nós podemos fazer tudo o que a gente quer. Então, livre-arbítrio não é uma liberdade total de fazer tudo o que eu desejo, tudo o que eu almejo. Não. Até para viver o livre-arbítrio, existem limites. Certo? Então, por exemplo, o livre-arbítrio vem de Deus.
A gente vai ter a ideia cristã que Deus deixou os homens fazer as suas próprias escolhas. Deus ele não mina as escolhas do homem, ele permite que nós vivamos nossa vida da forma que tem que ser vivida. Porém, às vezes a gente acha que ser livre é poder fazer tudo sem regras, então a gente vai infringir o espaço e a liberdade do outro. Nesse contexto, vocês irão responder uma atividade, certo? Então, só vai conseguir fazer a atividade quem assistir esse vídeo. E não vou mandar áudio no grupo explicando, vai ser tudo aqui agora no vídeo, para realmente assistirem. Vocês vão ter que fazer uma atividade, então vocês vão receber uma imagem, certo? E essa imagem vai estar uma foto referente a uma teoria sobre o livre-arbítrio. Então, vocês terão que tentar explicar um pouco, a partir da ideia de Sartre, a partir da ideia de compromisso, de responsabilidade, o que seria esse livre-arbítrio a partir das nossas escolhas. Ou seja, realmente eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser ou existem limites para que a liberdade ela possa ser bem vivida? E entender também, nesse contexto, que a liberdade ela vai fazer sentido em cada época. Cada época tem uma vida diferente, uma forma de pensar diferente, uma organização social diferente. Então, nesse contexto, esse estado de espírito, ele vai ser vivenciado também de formas diferentes, com conceitos e situações diferentes. Então, a atividade está fácil, certo? Para vocês desenvolverem. E é a nota final do bimestre, beleza? Vocês têm uma semana para entregar. E aí, a partir do dia 5 de maio, a gente inicia o próximo bimestre. E esse vídeo vai ficar apenas por uma semana na página e depois ele irá sumir, certo? Tchau. Foi? Quanto?